Muito bom dia, meus irmãos, graça e paz. Hoje, domingo, dia 13/9/2020, EBD de número 11. O tema da nossa lição é oração e generosidade. O objetivo do nosso estudo, então, irmãos, é compreender que é responsabilidade dos crentes suprir a Igreja de Cristo. É minha e sua responsabilidade atender as necessidades da igreja, atender às carências da igreja no âmbito geral, de acordo com os nossos recursos, de acordo com a nossa capacitação, de acordo com o nosso tempo. Compreender que não é possível haver comunhão sem generosidade, né? Ou seja, comunhão é tudo aquilo que é comum. Então, se é comum para o irmão, é comum para mim. Então não tem como haver comunhão sem generosidade. Ofertar com alegria e com generosidade, né? Ou seja, nossa oferta tem que ser oferta agradável ao Senhor, né? De coração. O texto áureo está em Hebreus 13:16, que diz assim: mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Aí tem a pergunta que o autor nos coloca para a gente, né? Como você se sente a respeito de oferta? Quando você é convidado para ofertar, assim, você se sente constrangido, irmãos? Ou você não se sente constrangido? Ou você oferta, ou você não oferta, né? Participa de algum projeto social como creche, centro de recuperação ou outro, né? Falando aqui na questão da primeira pergunta, como você se sente a respeito de ofertas, né? Ofertar necessariamente, irmãos, não é simplesmente você colocar a mão no bolso, né? Você pode ofertar de várias maneiras, né? O seu tempo é uma oferta. Quando você para orar para alguém, você ofertou o seu tempo para alguém. Muitas vezes você vai falar em oferta, né? Oferta é colocado simplesmente sobre o dinheiro, mas no meu entender, né? E eu creio talvez que os irmãos também entendam isso, que a partir do momento que você parou, né, seus afazeres, parou um minuto da sua vida ali para dedicar uma oração, uma ligação, uma palavra amiga para alguém, você está ofertando algo de bom, né? Está ofertando o seu tempo para a pessoa, né? Então tem tudo a ver com oração. O foco aqui na questão, né, do estudo o que Paulo vai falar é dinheiro, né? A moeda, o cuidado e a generosidade, né? Então Paulo fala assim para os irmãos: você pode ofertar, você oferta em valores, mas ao mesmo tempo oferte e cuide, né? E seja generoso. Então o objetivo do apóstolo Paulo, mais uma vez, é nos ensinar um grande princípio: é responsabilidade dos crentes suprir a igreja de Cristo, atender a carência da igreja como um todo. Não é possível haver comunhão sem generosidade. A pergunta é: você concorda? Você discorda? Por quê? Ou seja, você tem comunhão, né, com aqueles que você ajuda? Eu creio que sim, que a partir do momento que você ajuda alguém, sentiu no coração de ajudar alguém, algo é comum com aquela pessoa para você, né? Ou com aquela vivência. Às vezes a pessoa nem está tão próxima a gente, está num lugar distante, né? Mas você se sensibiliza com as dores da pessoa ou de um determinado país e você oferta para ajudar, contribui, né? É comum, é comum. Para mim, na minha concepção, né? Toda a generosidade é praticada em comunhão. Não é possível haver comunhão sem generosidade, né? Essa aqui foi a pergunta que eu fiz, né? Então, é comum. O apóstolo Paulo nos apresenta, né, alguns textos bíblicos acerca da generosidade. Ele vai falar
que é distribuir, né, os nossos dons e talentos, os nossos ofertas agradáveis, né, na obra de Deus. Então, em 1 Coríntios 16, 1 e 2, Hebreus 13, 16, 2 Coríntios 8, 4, 1 Timóteo 6, 18, vai nos esclarecer bastante sobre isso, né? Acerca da generosidade. Como devemos praticar a nossa generosidade no âmbito da igreja? Então, os princípios ensinados por Paulo que ajudarão a nortear a nossa prática em relação ao ato de contribuir financeiramente. Em 2 Coríntios 9, de 5 a 15, nós vamos poder ver muito bem isso, irmãos, mas eu não vou ler o texto, tá? Vou deixar para os irmãos lerem na casa aí, que vai nos ajudar a ter uma maior compreensão do que é generosidade. Bom, primeira questão, né? Generosidade deve ser praticada com alegria. Texto bíblico, 2 Coríntios 9, 5 a 7. Vou ler aqui. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta para expressão de generosidade e não de avareza. Então, esse é o texto que dá um suporte para nós aqui, né? Falando que a generosidade deve ser praticada com alegria. Qual o critério, então, recomendado por Paulo em relação ao ato de ofertar nessa questão? Ele diz assim que a oferta deve ser proporcional, né, ao ganho, como eu já falei, ou seja, de acordo com aquilo que você pode também, né, ofertar. E essa prática tem sido comprovada em nossas igrejas, né? Com certeza. Eu vejo que a igreja, hoje, ela vem praticando isso, né, ofertando. E a gente pode ver muito isso aí, principalmente eu participo do projeto Café Solidário, junto com alguns irmãos ali, aliás, junto com vários irmãos, né? Porque há os irmãos que estão na linha de frente ali, doando, entregando, levando, mas há muitos orando, há muitos ofertando, há muitos ali que vai fazer ali o bolo, que por sinal é muito bom, né? E para doação, tem as frutas que são doadas também, irmãos, então a gente vê isso, a igreja em ação, né? Praticando a generosidade com alegria, porque isso até então não tem sido peso para ninguém. Qual foi a última vez que você sentiu alegria em ofertar? Isso aí é individual. A segunda questão, a generosidade ela nos ajuda a aprender a depender da provisão de Deus, né? Texto bíblico 9, 2 Coríntios 9, de 8 a 11. Eu vou ler aqui. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Glória a Deus, irmãos, pela palavra. Então a gente vê que tudo que nós estamos falando aqui, ou todo o texto que você vai ler na sua revista aí, né, conforme o autor disse, ele tem uma base, está tudo embasado biblicamente. Terceira questão, né? A generosidade ela promove a gratidão entre nós, né? Você é grato, né? Quando você oferta, quando você doa, eu dou graças a Deus, né? Por ter
a oportunidade de contribuir, irmãos, seja com o tempo, seja ofertando, seja doando, seja trabalhando na obra de Deus. Então, o apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios 9, 12 e 13, né? Ele vai dizer assim: porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como não prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuís para eles e para todos. Por que o apóstolo Paulo então se sente feliz e agradecido ali pela igreja e está ensinando a igreja, né? Porque quando naquele momento o povo estava vivendo uma crise, né? Questão de fatores políticos, né? A instabilidade política na época estava terrível, né? E se prolongava na Judéia, e as constantes rebeliões dos judeus contra o Império Romano tornavam a vida muito mais difícil. Perspectivas escatológicas equivocadas, né? A percepção do retorno de Cristo ainda para os seus dias contribuiu para que a comunidade de Jerusalém enfrentasse privações severas, né? Fatores climáticos, um desastre natural que teria afetado toda a região da Judéia, conforme predito pelo profeta Ágapo no livro de Atos. Irmãos, então a gente vê que a igreja hoje ela passa por uma mudança aí basicamente radical, né, devido à crise. Então nossos tempos hoje não é diferente daqueles tempos, irmãos, né? Tratando-se de crise, nós estamos vivendo aí essa loucura da pandemia, né, onde fez com que muitas instituições, igrejas e famílias, né, mudassem aí a sua forma de viver, o seu ritmo. Nós vivemos a crise política, né, devido à pandemia, uma crise política praticamente global, né? Todos os países estão se virando contra essa pandemia, e isso gerou uma crise política. A crise social, né, gerada também, não só pela pandemia, porque isso já vinha de antes, mas tem aumentado, né? A crise ambiental, a qual o país atravessa hoje, podemos assistir nos jornais aí incêndios, grandes incêndios em Mato Grosso, grandes incêndios no Amazonas e em outros lugares do país, né? E também a guerra tecnológica, né? Ou seja, cada dia mais aí surge uma tecnologia diferente que faz com que gerem crises, né? De uma forma geral, né? E outros fatores. A crise ela traz, né, o convívio com as drogas, aumenta a criminalidade, a corrupção, né? Tudo isso, né, ao qual principalmente o nosso país está passando hoje, irmãos, isso faz com que a igreja ela tem que olhar para fora de uma forma muito mais do que olhava antes, mas de uma forma assim com muita generosidade, né? Sem isso para que isso não seja um peso, né? Então voltando à nossa lição, irmãos, né? De 2 Coríntios 9, 12 e 13, diz assim que a generosidade então praticada com alegria gera no coração de quem é abençoado por ela um sentimento de gratidão a Deus, né? Você se considera uma pessoa generosa? Né? Olha para dentro de você mesmo, né? Olha para dentro do seu ser, da sua vida e veja se você tem sido grato a Deus, tem sido generoso, né? Uma reflexão que nós devemos fazer diariamente, irmãos, porque a igreja precisa caminhar, a igreja precisa muito, né, da colaboração de cada um, mas uma colaboração com oferta, com, com, com amor, com trabalho e principalmente tudo com muita generosidade, né?
A generosidade motiva as pessoas a orarem por nós. Essa é a quarta lição, né, que eu aprendo. A generosidade motiva as pessoas a orarem por nós, né? Lá no texto de 2 Coríntios 9, de 13 a 14, a gente vai já partindo para o encerramento deste vídeo, diz assim: visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para ele e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus em que há em vós. Ele encerra esse versículo assim: graças a Deus pelo seu dom inefável. Que palavra linda, né, irmãos? Então a gente vê aqui que o apóstolo Paulo ele traz esse ensinamento para a gente, né, mostrando que a nossa oferta generosa, o nosso coração aberto, né, a contribuir, a participar, como eu falei, né, você pode ofertar o seu tempo, né, um telefonema, uma ligação, né, para alguém que esteja precisando. Você pode ofertar doando alimento, fazendo doações, né, contribuindo na igreja, em ofertas, né, financeiras para a compra de cestas básicas, que aliás, graças a Deus, tem atendido muitas famílias, né? Sou grato a Deus por isso. Você pode contribuir, né, também orando, né, pelas famílias da igreja, né? Tudo isso faz parte, irmãos, né? Oração e generosidade tem tudo a ver, né? Você pode contribuir também participando, trabalhando na obra, como eu vejo ali as irmãs que vão fazer ali o café, aliás, vão fazer o bolo, preparar o bolo para que seja entregue sábado no Café Solidário, as máscaras que são confeccionadas. Eu vejo um mover de Deus assim em cada vida, de acordo com a disponibilidade de cada um. Deus tem feito a obra dele seguir em frente, irmãos. Mas o que acontece? Quando a gente voltar a participar, né, presencialmente dos cultos, né, essa alegria, esse sentimento, esse desejo não pode sair do nosso coração. A igreja não pode esfriar. Nós não podemos deixar de contribuir, de ofertar, irmãos. Amém? Esse é o nosso final da nossa lição de hoje, né? E se nós queremos que as pessoas orem por nós, nós precisamos então aprender a ser generosos com elas. Não espere ter muito para ofertar. Não deixe passar as oportunidades de praticar a generosidade. Então, para encerrar, irmãos, desses conselhos práticos descritos por Paulo, qual conselho você acha mais difícil de ser seguido? Então, aí que Deus abençoe a cada um de vocês nessa lição de hoje. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida. Eu vou fazer uma oração para a gente encerrar esse estudo, irmãos. Amado Deus, eterno e glorioso Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Primeiramente pela oportunidade, Pai, de poder, Deus querido, aprender mais da Tua palavra, Senhor. De a cada dia, Deus querido, poder deixar que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, Pai. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço que neste momento, Pai, o Senhor visite cada lar, Pai. O Senhor abençoe cada família, cada irmão, cada irmã, cada criança nos lares, cada vida presente nos lares, ó Deus querido, que em nome de Jesus, Pai, Tua mão poderosa possa abençoar, Deus. Agradeço, Deus, pela oportunidade, Pai, de poder aqui, Deus querido, passar um pouquinho, Pai, daquilo que o Senhor tem me dado, Pai, do entendimento da Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Senhor. Fique com cada um neste domingo, abençoe cada lar.
Tudo para a honra e glória do teu nome, Senhor. Eu te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.